Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 736 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 13 e 14 do livro do profeta Ezequiel. Nós já vimos que Ezequiel foi levado em visão até Jerusalém e que lá enxergou o quanto a idolatria era um problema, de tal forma que até o templo estava contaminado com a idolatria. Por causa disso, a glória de Deus estava deixando o templo e o julgamento de Deus sobre a cidade e o templo estava se aproximando. O capítulo 11 nos mostra que Deus estava contra os chefes do povo que se consideravam a carne da panela. Aqueles líderes que estavam se achando acima de qualquer juízo divino, consideravam-se aprovados por Deus, mas isso não era verdade. E no capítulo 12, Deus deu ordem para que Ezequiel realizasse dois atos simbólicos que encenavam tanto o sítio, o cerco de Jerusalém, quanto o exílio. O capítulo 13 prossegue essas indicações de juízo que se aproxima e fala agora a respeito dos falsos profetas. Era um ambiente fértil. A situação de Jerusalém era um ambiente fértil para falsas profecias. Nos momentos de crise sempre há alguém querendo ouvir uma mensagem de consolo, de esperança, uma mensagem de paz, quando não há paz. É o que você vê no verso 10 do capítulo 13, algo que ecoa aquilo que Jeremias está condenando lá em Jerusalém. Capítulo 6, verso 14, capítulo 8, verso 11 de Jeremias já denunciavam exatamente a mesma profecia falsa. E o que os profetas falsos estão falando? Diz o verso 2, eles exprimem o que lhes vem do coração. Por isso, ai deles, diz o verso 3. Esse oráculo de ai é um juízo muito severo que se aproxima. Porque no dia do Senhor eles serão punidos. E qual é o grande problema na conduta desses profetas falsos? O verso 5 nos mostra, eles não subiram as brechas e nem fizeram muros para a casa de Israel para que ela permaneça firme. Deus vai julgar a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, por conta dos seus pecados. É o próprio Deus que está contra o povo. E a cidade de Jerusalém, para resistir ao julgamento divino no dia do juízo, tinha que ter muros fortes e bem construídos. Muros que não apresentassem brechas. Ou, se esses muros tivessem brechas, como era comum nas guerras da época, quando o inimigo tentava abrir brechas, que o profeta se colocasse ali na brecha para interceder em favor do povo, ou que ele mandasse o povo reparar as brechas do muro. Nada disso estava sendo feito. Os profetas não estavam preocupados em defender a nação da justa ira de Deus que se aproximava sobre eles. Portanto, Deus, além de condenar a nação, condenaria esses profetas que têm visões falsas e todos saberiam que ele é o Senhor. Uma outra figura a respeito do trabalho precário, do trabalho desnecessário, do trabalho condenável desses falsos profetas, vem no verso 12 do capítulo 13, quando Deus diz que eles caiaram um muro que na verdade não deveria ter sido caiado. Depois que o muro era bem construído, era comum fazer um acabamento com argamassa e ele então seria caiado. No entanto, o muro estava mal construído. E foi caiado assim mesmo, quando os falsos profetas deram um verniz de boas aparências. Não, está tudo bem, fiquem tranquilos. Mas a justiça de Deus veio, se manifestou e ficou claro que nada estava bem. Portanto, os profetas que caiaram um muro mal construído, veriam Deus derrubando este muro, esta parede que eles caiaram com as suas profecias falsas. O que mostraria então que Deus continuava contra a cidade idólatra e também estava contra os falsos profetas. A segunda metade do capítulo 13 fala das falsas profetisas. Mulheres que também, diz o verso 17, profetizam do seu coração. E essas mulheres, como tudo nos dá a entender aqui, estão trabalhando com objetos que eram uma espécie de apoio espiritual para as pessoas, mas um apoio associando conceitos de feitiçaria, uma espécie de amuleto religioso que era vendido. Eram coisas que eram usadas nas mãos e também na cabeça. E embora não tenhamos maiores detalhes de como isso funcionava, a ideia clara é:
explorando a inquietude da população em tempos de crise, os falsos profetas disseram o que o povo queria ouvir e não se puseram na brecha, e as falsas profetisas ganharam dinheiro vendendo objetos que eram considerados amuletos e outros encantamentos para afastar o mal. Com isso, o que os dois grupos fizeram foi apenas fortalecer uma segurança falsa e deixar de atender ao comando de Deus para que a nação se arrependesse. Por isso essas falsas profetisas também estavam debaixo do juízo de Deus, e elas haveriam de saber que Deus é o único Senhor. O capítulo 14 nos traz agora para a região da Babilônia, onde Ezequiel recebe anciãos de Israel na sua casa, que vêm se assentar diante dele, aparentemente para ouvir o que o profeta tem a dizer. Mas Deus conhece o coração de cada um deles e sabe que mesmo aqueles que estão no cativeiro com Ezequiel têm ídolos dentro do seu coração, secretamente escondidos. Eles já decidiram que vão seguir outros deuses também e que vão cometer os mesmos erros que estão sendo patrocinados e incentivados pelas falsas profetisas lá em Jerusalém. E aí então o que acontece? Deus diz, perguntando retoricamente: permitirei que eles me interroguem? Eu vou responder pergunta de quem vem me procurar com falsidade no coração? Deus diz, é claro que não. Então eu vou entregar vocês à falsidade que vocês mesmos desejam. Eu vou apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, diz o verso 5. O convite de Deus, então, para quem quer ouvir a voz sincera da profecia, vem a partir do verso 6. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. Ele não vai dar a profecia verdadeira a gente que vem até ele tentando obter a resposta que quer ouvir e não a verdadeira resposta que Deus tem para dar. Um comentarista disse que Deus responde insinceridade com mais insinceridade. Então, o que aconteceria no final de tudo? Verso 8. Eu voltarei o rosto contra o homem que me buscou de maneira insincera. Ele vai se tornar um sinal, um provérbio. Eu vou eliminá-lo do meio do meu povo e todos vão saber que eu sou o Senhor. O juízo de Deus, como diz o verso 10, virá sobre o falso profeta e também sobre aquele que veio consultar o falso profeta, porque a casa de Israel precisa receber esse juízo, para que pare de se desviar, para que não se contamine mais com esse tipo de transgressão, e para que então, depois de julgada, ela venha a retomar os valores da aliança. Verso 11, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Esse juízo era um juízo severo, mas era um juízo completamente justificado. Deus diz que vai julgar a cidade de Jerusalém, vai julgar aqueles que buscam a Deus com insinceridade, como acontecia com aqueles que vinham buscar a palavra de Ezequiel lá na Babilônia, e que Deus vai usar 4 agentes para fazer isso: a fome, as bestas feras, a espada e a peste. Esses 4 agentes nos fazem lembrar um pouco daquilo que Deus disse em Jeremias capítulo 15, versos 2 e 3, quando ele menciona 4 agentes, sendo que alguns deles são comuns aos mencionados aqui. E esses 4 agentes acabariam com qualquer falsa segurança que Jerusalém tivesse. E Deus diz que vai fazer isso mesmo, e que vai cumprir isso mesmo, ainda que tenha muito movimento profético falso em Jerusalém, ainda que tenha muito amuleto sendo vendido, falsa segurança, ainda que tenha muito profeta falando um monte de coisa, mas ele não está se colocando na brecha como deveria, está caindo um muro que é fraco e não bem construído sobre a palavra de Deus. Deus vai fazer tudo isso. E a certeza disso é tão grande que Deus usa 3 exemplos da história de Israel para mostrar isso. Ele diz no verso 14 que ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem em Jerusalém, que a cidade não seria poupada. Você se lembra de Noé? Noé era um homem justo diante de Deus. No entanto, apesar da sua justiça, o mundo da sua época foi julgado pelo dilúvio. Você se lembra de Jó? Jó era um homem íntegro. Mesmo assim, a sua família pereceu. Você percebe aqui então que quando Deus está disposto a agir, você não deve se firmar na segurança espiritual de outros. Ninguém se vê livre da manifestação da justiça de Deus buscando carona na fé do outro. Jó, Daniel, Jó e Noé são citados aqui
como exemplos de pessoas que, embora justas, viram aqueles ao seu redor perecerem. Nós não temos indicação da iniquidade ou não da família de Jó, mas o exemplo deve ser tomado aqui para nos ilustrar essa verdade. Não pense você que está em Judá, você que está em Jerusalém, você que está com o amuletinho na mão, você que está escutando um falso profeta te dizer mensagens de paz, você que veio perguntar para Ezequiel o que é que Deus tem a dizer, mas lá no seu coração você tem os seus ídolos. Não pense que a existência de pessoas justas dentro da cidade vai te dar qualquer segurança. Você precisa se voltar para Deus. A identidade de Noé e a identidade de Jó aqui são claras, mas a identidade do Daniel é bastante discutida. Por quê? Na língua hebraica, a grafia do nome Daniel aqui em Ezequiel é um pouco diferente da grafia do nome Daniel lá no seu livro. Mas principalmente porque Daniel, a essas alturas, ainda era jovem. E ele está sendo colocado num patamar de igualdade com patriarcas muito conhecidos e muito antigos, como é o caso de Noé, antes do dilúvio, e Jó, muito antigo também. Então, alguns dizem que não deve ser o mesmo Daniel, e buscam algumas explicações como um avô materno de Matusalém, que segundo a tradição judaica se chamava Daniel, ou de um homem que era rei, que era justo, que buscava atender a causa das viúvas e que era conhecido também como Daniel em tábuas ugaríticas. Mas parece-nos que a melhor expressão seja entender este Daniel como o Daniel moço que está lá na corte de Nabucodonosor, assistindo o palácio de Nabucodonosor, enquanto Ezequiel está às margens do rio Quebar. E isso por quê? Para se entender que Deus estava convocando aquela geração a exibir justiça, e que tinha gente fazendo isso, como Daniel, e que se assim fizessem seriam poupados. Isso faz bastante sentido, até porque Daniel foi poupado, seus amigos foram poupados, e isso porque obedeceram ao Senhor. Para não deixar dúvida alguma de que Deus tinha toda a razão em condenar o seu povo, os versos 22 a 23 são muito claros. Deus diz assim: depois que eu destruí Jerusalém, com essas 4 pragas, a fome, as bestas feras, a espada e a peste, e eu vou fazer isso mesmo que tenha gente justa como Noé, Daniel e Jó lá dentro, vocês vão ver que eu fiz o que era certo. Por quê? Verso 22. Alguns restarão de Jerusalém, e eles vão trazer filhos e filhas. Não vai ser todo mundo destruído. E eles vão vir até vocês, diz o verso 22. Ou seja, quem estivesse vivo em Jerusalém no dia da queda da cidade seria levado cativo para a Babilônia. Muitos foram. E essas pessoas trariam seus filhos e filhas. E daí? Vocês verão o seu caminho e os seus feitos, e vocês vão ficar consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. A hora que eu trouxer aqui, para as margens do rio Quebar, para vocês aqui na Babilônia, o que tem de gente lá em Jerusalém, e vocês olharem o pecado daquele povo, dos filhos deles, vocês conversarem com eles, vocês perceberão que eu estou coberto de razão em punir esta cidade com os 4 agentes da minha ira. O verso 23 diz: eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos. Vocês vão ter que dizer: Deus estava coberto de razão mesmo. Vocês saberão que não foi sem motivo tudo quanto eu fiz naquela cidade, diz o Senhor. Então, o que Deus está mostrando para nós aqui, depois de falar do juízo sobre a idolatria no templo na visão de Ezequiel, sobre os chefes do povo, ele agora fala sobre os juízos contra os falsos profetas, as falsas profetisas, aqueles que buscam até mesmo o profeta verdadeiro com intenção falsa, aqueles que tentam se segurar na fé de outras pessoas, e Deus está dizendo: no final vocês vão olhar para tudo e dirão: Deus tinha completa razão em fazer o que fez. Esses capítulos são um aviso a qualquer forma de manipulação religiosa, de exploração da miséria das pessoas com a fé, de uso de amuletos, de comércio da fé, de segurança espiritual infundada com base na fé de outras pessoas, e de tantas outras coisas que a gente vê muito acontecendo no nosso contexto brasileiro contemporâneo. E eu espero então que você perceba a profunda atualidade deste texto. Creio que estas considerações o ajudarão a interpretar estes 2 capítulos e espero que a palavra de Deus seja bênção profunda na sua vida.
Amanhã a gente se encontra para continuar. Bom estudo para você e até lá, se Deus quiser.